Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Pois é, está começando a partir de agora o Tele Brasil Notícias. E já entrando em sua casa no mês de março, onde começa o período comercial aqui no Brasil. Mas o Tele Brasil Notícias de hoje tem muitas informações úteis, inclusive destaque do coronavírus. Mas vamos às nossas principais manchetes. Tomada ações preventivas contra o coronavírus. Medicamentos vencido, a forma correta para descartar. Tolerância zero para celular ao volante. Pela primeira vez, Águia de Ouro é campeã do Carnaval de São Paulo. Atleta desloca o joelho, o conserta com tapas e joga até o final da partida. Homem sequestra ônibus com passageiros em São Paulo. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Começando o nosso telejornal Brasil Notícias para você, lembrando que a sua participação é muito importante através do nosso Facebook Tele Brasil Notícias, ou então também nós temos agora o Twitter também, além de termos aí para você também as informações que você pode obter através do nosso e-mail. Você que quer ter um contato direto conosco, através do e-mail que é telebrasilnoticias@gmail.com. Me acompanhando na produção, além da Andréia, também temos aqui o João Vitor, que está me acompanhando também, e mais a minha colega, que faz parte aqui da nossa produção, que está sempre presente aqui, cuidando dos cortes e também da parte de exibição aqui através da TV Cinec, e o acompanhamento do Rodolfo, que é o responsável pela TV Cinec. Mas vamos começar então dando os destaques das principais manchetes, com a nossa primeira manchete, que tem a ver com o fato que está realmente preocupando muita gente e começa a se confirmar dentro do nosso país, que é o coronavírus. Inclusive, a saúde deu uma entrevista através do seu ministro falando sobre as ações preventivas que já estão sendo tomadas. Porém, não só no Brasil, mas em outros países, como na Itália, o coronavírus já começa a tomar conta da situação ali, inclusive preocupando viajantes que chegam de outros locais aqui para o Brasil. Então, com a informação do primeiro caso de coronavírus e agora 85 casos já aqui no Brasil, ainda em confirmação, mas um já confirmado, o Ministério da Saúde destacou as ações preventivas já tomadas pelo país. A Anvisa lembra que viajantes devem adotar medidas preventivas, simples em qualquer situação. Passou mal, teve febre dentro do avião, gente, tem que comunicar, porque é a porta da entrada. Se bem que, veja, infelizmente, alguns casos estão aparecendo também aqui dentro do Brasil. Mas vamos destacar que aqui em São Paulo foi constatado um caso de uma pessoa que chegou justamente da região
se não me falha a memória, da Itália. Mas vamos à matéria. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a confirmar um caso de coronavírus. O exame que confirmou a doença Covid-19 foi feito pelo laboratório de referência Adolf Lutz. O paciente é um homem de 61 anos que esteve no norte da Itália, região considerada foco de surto da doença na Europa. Ele retornou ao Brasil na última sexta-feira. O diagnóstico veio na segunda no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, cidade em que ele vive. É mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. O Brasil já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional, mesmo antes da confirmação de um caso da doença. Agora, uma das medidas é localizar e monitorar as pessoas que tiveram contato com o paciente. A Anvisa solicitou a lista dos passageiros que vieram para o Brasil no mesmo voo. O Ministério da Saúde tem um comitê de operação de emergências. Estamos discutindo com especialistas para tomar as melhores medidas possíveis de acordo e proporcionalmente a cada cenário e cada risco. Além do caso confirmado, o Ministério da Saúde monitora outros 20 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. 2 na região Nordeste, 16 na região Sudeste e 2 na região Sul. Outros 59 casos foram descartados. O ministro Luiz Henrique Mandetta reforça os cuidados para evitar a transmissão da doença. Cuidados com higiene, etiqueta respiratória, teve gente que achou graça nesse termo, mas é o termo correto, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é você lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão. Água e sabão todo mundo tem. O brasileiro precisa aumentar o número de vezes que lava as mãos e lava o rosto durante o dia. E a Anvisa também alerta que em qualquer situação os viajantes devem adotar medidas preventivas simples. Primeira coisa, lavar frequentemente as mãos com água e sabonete. Usar álcool gel também nas mãos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Evitar tocar as mucosas dos olhos, nariz e boca. Lavar ou higienizar as mãos após tossir ou espirrar. Mais informações sobre o novo coronavírus você encontra no site da Anvisa. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e agora vamos falar de economia. Você gosta de fazer economia? Eu creio que todos nós gostamos, né? É uma coisa importante. Mas veja, e as facilidades para você realizar pagamentos de suas contas, até transferência entre bancos? Hoje você paga uma taxa para isso, né? Do DOC e assim por diante. Às vezes está embutida dentro dos valores ali que são colocados pelos bancos de instituições privadas. O Banco Central criou um sistema de pagamento instantâneo, que é chamado PIX. E, inclusive, as transações financeiras irão funcionar 24 horas por dia com um custo muito mais barato. Isso mesmo. E olha, começa a valer a partir do mês de novembro de 2020. Há um mês, Ana Paula abriu essa loja de maiôs. Na hora de pagar, o cliente pode escolher pelo débito, crédito ou pelo pagamento em dinheiro. Mas Ana Paula está ansiosa mesmo pela chegada do Pix, a nova forma de pagamento lançada pelo Banco Central. Esse projeto parece ser bem bacana, porque tem muitos atrativos, né? A partir de novembro, os brasileiros poderão fazer pagamentos e transferências num piscar de olhos. Esqueça a maquininha e o cartão de débito. Com o Pix, o pagamento será feito usando o celular por meio do aplicativo das instituições financeiras. Ao gerar um QR Code ou com informações simples do usuário, como CPF, CNPJ, número de telefone ou e-mail, a transferência será feita na hora. O sistema estará disponível 24 horas por dia, os 7 dias da semana. O dinheiro estará na conta do destinatário quase imediatamente. Um modelo que traz vantagens como segurança e agilidade, além de ser mais em conta do que outras transferências bancárias, como o TED e DOC. Com esse sistema,
você vai reduzir esse custo, porque é feito imediatamente. Então, como é que um banco poderia cobrar por esse serviço muito mais caro se é feito tudo instantaneamente? As partes vão ter o credor e o devedor quase que imediatamente. Então, isso é bom para a economia. Com o Pix, serviços públicos também poderão ser pagos de maneira mais simples, sem precisar emitir guias e ir ao banco. E a expectativa é que, do pipoqueiro ao grande empresário, todos passem a aceitar o novo meio de pagamento. O que se pretende é que a população tenha uma alternativa que possa atender ao que a população precisa nesse contexto de digitalização, de velocidade e de algumas lacunas que hoje existem nos vários instrumentos existentes. Imagina o seu dinheiro entrando na conta, né? Você não precisa pagar essa taxa. Então, eu vou aderir ao Pix. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou as vantagens do Pix para o consumidor. Ele destacou que com o Pix, o brasileiro terá mais uma alternativa para efetuar transações, além dos modelos tradicionais já existentes, como TED, DOC, boleto, cheque e cartões. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, a notícia sempre na medida certa para você. Quero agradecer ao Palhão pelo apoio também, ao Bar do Plínio pelo apoio e toda a equipe de trabalho lá receba o nosso cumprimento sempre mais do que especial. Vamos falar um pouquinho agora sobre medicamentos. Você tem medicamentos na sua casa? Mas ele já venceu. Você joga lá no lixo? Será que é a forma correta de se desfazer dos medicamentos, né? Ou descartá-los? Esses que estão com a validade vencida? É um problema sério. Como jogar fora, então? Existe alguma norma? Existe alguém que recolhe esses medicamentos? O descarte de remédio deve ser de forma adequada, porque envolve aí o meio ambiente. Ele pode causar danos ao meio ambiente. Inclusive também danos sanitários ao país. Você quer saber como fazê-lo? Vamos ver o exemplo de uma reportagem da TV Brasil através da afiliada da TVE da Bahia. O que você faz com aquele remédio vencido que ficou esquecido na gaveta do armário? Eu jogo no lixo normal de casa. O descarte irregular pode contribuir com a contaminação da água e do solo. Além disso, até mesmo em casa, é preciso ter cuidado ao armazenar os medicamentos que estão fora da validade. Agulhas e lancetas usadas não devem ser armazenadas e descartadas de qualquer jeito. Quando a gente descarta o medicamento no lixo comum ou na rede de esgoto, contamina o meio ambiente, né? Contamina o solo freático, da cadeia alimentar. O Brasil é o 6º país no mundo que mais consome medicamentos. Segundo a Anvisa, são entre 5 e 34 toneladas de medicamentos descartados. E a grande maioria é desprezada de forma irregular, pois as cidades não têm incineradores e nem aterros sanitários para receber esses medicamentos. A lei ela já está sancionada, mas ela não está regulamentada, então está em processo de regulamentação. Então, por isso, ainda não tem obrigatoriedade, né, da coleta de medicamento nas farmácias aqui da Bahia. Drogarias e farmácias, inclusive de manipulação, recebem os medicamentos vencidos ou impróprios para o consumo. É o caso dessa rede de farmácias. Se é um medicamento vencido, é um medicamento que você não utiliza mais, pode trazer para a drogaria, qualquer unidade de drogaria São Paulo, procura o farmacêutico da loja que ele vai segregar de forma correta e uma vez por mês tem uma empresa terceirizada que vai vir recolher esse medicamento e ser responsável de descartar de forma consciente. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999.
Você que curte decoração, o Palião Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palião Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, lembrando que nós estamos ao ar agora, todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã e na terça-feira, sempre às 17 horas. E queremos sempre lembrar que a sua participação é muito importante através dos nossos mecanismos. Acompanhe as informações, os vídeos e outros detalhes. Nós temos também o YouTube, onde é colocado para você também algumas informações extras do Tele Brasil Notícias. Você mora em condomínio? É um problema, né? Festa de carnaval, festa de aniversário, festa, tudo quanto é festa, né? Agora, a pessoa foi lá, fez uma festa lá no condomínio, convidou 300 pessoas e o condomínio já tinha até movido já uma ação para impedir essa festa. Será que condomínio pode ajuizar ação de danos por esse motivo? É o que queremos ver na matéria que fala que condomínio não pode ajuizar ações de danos morais contra moradores. Exatamente. Diferentes, então, da pessoa jurídica. Por que ele não pode? O condomínio é uma massa patrimonial despersonalizada. E, por isso, não se pode reconhecer que ele tenha honra objetiva capaz de sofrer qualquer tipo de danos morais. É isso mesmo. E com esse entendimento, a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso de uns proprietários de um apartamento para julgar um improcedente pedido de indenização por danos morais, que foi ajuizado contra eles. Contrariando, inclusive, uma ordem judicial, os recorrentes promoveram, dentro do condomínio, uma festa para mais de 200 pessoas. Vamos conhecer na íntegra essa informação e quais são os direitos revelados ali. Um condomínio em São Paulo pediu indenização por danos morais e materiais contra moradores que realizaram uma festa, mesmo com uma ordem judicial impedindo o evento. O condomínio alegou que, além de ter ficado vulnerável com pessoas desconhecidas circulando entre os moradores, o som alto incomodou grande número de condôminos e pacientes de hospitais da Redondeza que tiveram que ser sedados por causa do barulho. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou os donos da festa a pagarem R$249 mil por danos morais. Mas eles recorreram ao STJ, alegando que o condomínio não poderia receber indenização por não possuir personalidade jurídica. A relatora, ministra Nancy Andrighi, frisou que os fatos descritos são inegavelmente lamentáveis, repulsivos e estarrecedores, mas salientou que a pretensão de obter indenização de danos morais em favor do condomínio limita-se aos condôminos que se sentirem realmente ofendidos, não refletindo pretensão do condomínio em si, enquanto complexo jurídico de interesse de toda a coletividade. Este advogado explica que o Código Civil deixa claro quais são as pessoas jurídicas de direito privado e o condomínio não está entre elas. O artigo 44 do Código Civil elenca quem são as pessoas jurídicas de direito privado que têm personalidade jurídica, ou seja, são associações, empresas, fundações. O condomínio não tem personalidade jurídica, logo ele não faz jus a danos morais, porque ele não tem uma personalidade pró-sociedade, ele só administra bens e interesses interna corporis, ele administra bens e interesses dos donos daquelas unidades que operam o condomínio. O advogado reforça, conforme entendimento do STJ, que cada morador pode ajuizar individualmente a ação para reparar os danos morais e o condomínio impor sanções administrativas ao condômino. O que cabe realmente é tutelar através de multa, através de expulsão, através de uma ação de dano moral coletivo dos condôminos afetados pela conduta antissocial. Tele Brasil Notícias. Muito bem.
Agora vamos falar para você que gosta de viajar, né? No meu tempo a gente viajava de barco, cruzeiro e assim por diante, né? Hoje tem os aviões modernos, das linhas modernas, né? Mas um problema sério que todo mundo enfrenta é quais são os nossos direitos ao viajar de avião? Quais são os nossos direitos? Por exemplo, a questão da poltrona, né? O outro reclina, aí fica meio apertado, porque hoje o avião comporta muitos passageiros, mas às vezes o espaço dele é pequeno. Se bem que tem algumas instruções ali no próprio avião sobre o tipo. Quando você compra a passagem, tem lá a informação se é tipo A1, A2, sei lá. Alguns detalhes assim. Então é bom você se ater que cada uma corresponde a um tipo de espaço que tem a poltrona. Mas falando aqui sobre os direitos de viajar, se você vai viajar agora depois do carnaval, ou mesmo viajou aí no carnaval, olha, é importante sempre estar atento aos seus direitos de consumidor. Por quê? É o que vamos conferir nesta reportagem a seguir. Para quem vai viajar neste carnaval, é preciso ficar atento. Uma dica é olhar o e-mail antes de sair de casa, para saber se há alguma mudança no horário do voo ou se ele foi cancelado, por exemplo. Faça o check-in o quanto antes, chegue com calma e antecedência para não perder o voo. Confira se a bagagem de mão tem até 10 quilos e não se esqueça do documento de identidade. E atenção! Em situações de atraso ou cancelamento do voo, a empresa aérea é obrigada a fornecer assistência ao passageiro. Em até 1 hora de atraso, o usuário terá direito à comunicação gratuita, como internet e telefonemas. Atraso em até 2 horas, o passageiro terá direito à alimentação. Superior a 4 horas, a companhia aérea é obrigada a oferecer hospedagem gratuita e transporte ao passageiro. Se houver cancelamento do voo, a companhia deverá oferecer hospedagem, alimentação e transporte ao passageiro e dar a ele prioridade de embarque no voo mais próximo. Se desse cancelamento houver um prejuízo no sentido de perda de um compromisso, que é um compromisso muito singular, que não é um compromisso usual, que seja fácil reagendar, isso pode ensejar também dando uma solicitação de ressarcimento por dano moral. Se ele tiver algum problema, primeiramente procurar um profissional da empresa no aeroporto. Se isso não for possível, se o passageiro não estiver no aeroporto, os canais de atendimento telefônico e eletrônico. E qualquer dúvida ou problema, o passageiro pode recorrer à plataforma consumidor.gov.br. Não se furte em procurar os órgãos de defesa do consumidor. Para isso que a gente existe, para fazer esse tipo de intermediação e auxiliar o consumidor no sentido de resolver as questões que surgirem. Tele Brasil Notícias. Lembrando que o Tele Brasil Notícias é um jornal feito especialmente para você. Participe com a sua opinião através do nosso Facebook, que é o Tele Brasil Notícias, tá? Você que quer ter um contato direto aqui com a nossa produção, nós estamos exibindo o nosso telefone, mas também você entra em contato através do nosso WhatsApp, que é o 94564-4237. Vamos falar agora sobre leilão de concessão de rodovia. Só que essa rodovia foi concedida uma concessão por 30 anos, isso mesmo. É o trecho da BR-101, que fica lá em Santa Catarina. Aliás, o nosso obrigado pela audiência, você de Salvador, Santa Catarina, você do Nordeste, você aí da Amazônia, você também de outros países. Afinal, estamos aí em 213 países, 26 estados diferentes do Brasil, com o Tele Brasil Notícias. Mas vamos ater a informação. Trecho da BR-101 é leiloado e concessão será por 30 anos, isso mesmo. Isso aconteceu em São Paulo, primeiro leilão do ano do setor rodoviário. E olha, foi concedido um trecho da BR-101 em Santa Catarina. O grupo vencedor ficará responsável pela manutenção e por fazer melhorias naquela rodovia. E tem outras rodovias que precisam de melhorias, se não melhorias, muito mais fiscalização. Veja os números de acidentes que tivemos aí nesta época de carnaval, aí nas rodovias federais. Mas vamos à manchete. O trecho leiloado da BR-101 em Santa Catarina tem 220 quilômetros. A concessão pelo período de 30 anos foi arrematada pela empresa CCR SA, que ofereceu o menor valor da tarifa básica de pedágio.
R$ 1,97. Nós vamos atender regiões turísticas, praias importantes, regiões industriais, com muita segurança. Tem quase 500 intervenções já programadas no programa de exploração rodoviária. São 100 quilômetros aí de terceiras faixas, são 70 quilômetros de vias marginais. Então tem muita coisa bacana e eu tenho certeza que o usuário ganhou muito no dia de hoje. A vencedora do leilão deve investir mais de R$ 7 bilhões no trecho. Parte desse valor vai para obras como passarelas de pedestres, faixas adicionais e manutenção. A estimativa é que sejam gerados mais de 4.000 empregos na região. Esse é o primeiro leilão do ano no setor rodoviário e marca uma série de concessões federais de infraestrutura de transporte que serão realizadas em Santa Catarina. Além de rodovias, também estão previstos o leilão dos aeroportos de Navegantes e Joinville ainda este ano e concessões em outros estados. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palião Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palião Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Agora nós vamos lembrar aí de você que é agricultor. Falando um pouquinho do aspecto da agricultura no país, que é uma coisa essencial. Sem o agricultor não tem alimento, não tem aqueles essenciais produtos para que você possa aí ter uma vida saudável. O Banco do Brasil anunciou crédito para o agronegócio, exatamente. O Banco do Brasil anunciou então 15 bilhões de reais em crédito para custeio já da safra 2020-2021. Então, se você está aí com agricultura, tem aí seu contrato lá com o Banco do Brasil, corre lá que tem crédito aí para você manter e fazer aí a sua plantação e colher na hora certa. O Banco do Brasil vai disponibilizar 15 bilhões de reais para a compra antecipada de insumos, como defensivos agrícolas e fertilizantes. O valor é 47% maior que o efetivamente contratado na safra passada. É provável que sejamos o maior banco de agronegócios do mundo. Essa liderança é resultado de uma longa parceria com esse setor vigoroso e inovador. Referência de qualidade em todo o mundo. A linha de pré-custeio da safra 2020-2021 é destinada a quem planta soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar. Mas outros produtores também podem ser contemplados. A estimativa é que pelo menos 750 mil clientes sejam atendidos. Os produtores interessados em tomar o crédito podem procurar uma agência, um correspondente bancário ou até fazer a adesão nos canais digitais do Banco do Brasil. As operações terão taxa de juros a partir de 6% ao ano e o prazo de pagamento pode chegar a 24 meses. Essa é uma ferramenta importantíssima para o produtor porque ele se programa melhor, compra melhor, ele fica pronto, atento ao mercado para fazer as suas compras antecipadas para a próxima safra. Tele Brasil Notícias. Você gosta de artesanato? O Palião Artesanato está há mais de 50 anos no mercado e ele trabalha com produtos naturais. Isso mesmo. Para você que busca aí aquela telas em palhinha, você encontra lá esteiras todos os tipos,
aquelas telas para pergolados, bolsas de todos os tipos em produtos naturais, aqueles também chapéus, todos os modelos, eles trabalham lá e oferecem para você. E lembrando, toda a linha de cesta, aquela cesta de vime, bambu, cesta em palha, todos os tipos de cachepô, exatamente, na palha da taboa, milho, aquela palha da carnaúba, exatamente, você encontra no O Palhão. Esteiras também, tem lá esteiras de carnaúba, sisal, taboa, de junco, seda do buriti, tem aquela traçada branca, tapetes, você encontra todos os tipos lá de tapetes, também, ó, caixas para presentes, dependendo do presente de Natal, etc., você encontra lá. Você lembra aquela cesta de roupas antiga, que era em trabalho artesanal? Você encontra lá também, ó, cesta de roupas, também aquelas cestas para padaria, você vai na padaria, tem aquele balcão, aquela cesta com os pães ali também você encontra lá, e também para supermercados, exatamente. E olha, Palhão Artesanato está localizado na rua Oiapoque 89, no Brás, ali próximo ao viaduto da Rangel Pestana e do gasômetro. Ali próximo também ao Largo da Concórdia. Mas olha, quer conferir o que eu estou aqui dizendo? 3229-1186. Você também pode acompanhar aí através do site, né? Está em vendas online também, que é www.opalhão.com.br. Confira mais de perto. E a gente agradece ao Chiquinho, a toda a equipe do O Palhão, aí acompanhando o Tele Brasil Notícias, sendo bem informada. E você também pode fazer parte de nossa equipe no Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias. Nosso próximo assunto tem a ver com o nosso dia a dia. Você usa bastante celular? Eu creio que você usa, não é, João? Isso. Todo mundo usa o celular. Agora, e no trânsito? Qual é o seu comportamento com o celular? Porque, veja, tolerância zero para celular ao volante. O CCJ aprova punição maiores em caso, inclusive, de homicídio, quando a pessoa está ali, ó, usando o celular. E não adianta dizer que não estava usando, porque agora eles vão, inclusive, ter direitos aí adquiridos, né, de verificar a sua linha telefônica. Se ficar comprovado que você estava lá na linha telefônica, no celular, além da multa, se houver homicídio, você ainda vai para a cadeia. Essa é a verdade. Então, o endurecimento da punição passará a ser prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 1997, segundo o projeto de lei do Senado do PLS 435/2015, aprovado em decisão final pela Comissão da Constituição e Justiça na última quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Então, tolerância zero para celular ao volante, e se causar acidente e tiver aí homicídio, se preparem, além da punição, as coisas vão ficar muito mais sérias. O projeto de lei, que é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, aumenta de 1/3 à metade a pena do motorista que mata alguém e for comprovado que ele estava falando ao celular. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, propôs e os senadores acataram um aperfeiçoamento no texto para estender o aumento da pena em caso de uso do celular para troca de mensagens. Considero que o texto do PLS deva ir além e incluir expressamente na sua redação como causa para aumento de pena não apenas o uso do celular, mas também para o envio de mensagens, porque hoje, infelizmente, isso está comum. As pessoas estão enviando mensagens por MSN, Telegram ou WhatsApp. A proposta dá às autoridades a possibilidade de quebrar o sigilo telefônico no dia do acidente para provar o uso do celular ao volante. Tele Brasil Notícias. Momento empresarial. E o nosso convidado hoje do nosso espaço comercial é o Bar do Plínio, através do Ramiro, que é o proprietário do Bar do Plínio, aqui na Casa Verde, que estão há 38 anos, é isso? 38 anos.
E aqui quando começou, conta uma história para mim. Como é que começou o Bar do Plínio? Começou como um botecozinho, foi indo, foi emendando, foi igual retalho. E hoje está normal. E você sempre começou trabalhando com peixe? Sempre a mesma coisa. E antigamente os peixes eram pescados por nós mesmo. Então realmente foi uma luta aí chegar ao que chegou hoje em 38 anos. Mas sem luta não se consegue nada, né, viu? E dentro desse espaço de tempo, você lembra de alguma história engraçada de algum cliente que relevou, mostrou o que é o Bar do Plínio? Não, vários, nem sei. Às vezes, tem razão, tem razão. O cara comendo tucunaré fala que não é, que é porquinho. Completamente diferente um peixe. E aqui, olha, eles são tão especializados que nessa situação, o Plínio, além de estar ali acompanhando o atendimento, ele acompanha de perto a realização do prato, a preparação e até chegar na sua mesa, não é isso, Plínio? Fico na cozinha, sai o prato, eu acompanho tudo. Eu chego aqui 11 horas, vou embora 1 hora da manhã. Lembrando que a casa ela tem também uma equipe de trabalho, né? Tem, tudo pessoal na cozinha especializado em peixe, e garçom também, para explicar peixe que tem escama, é de couro, explica direitinho, né? E olha, o mais importante que eu queria ressaltar, eles estão localizados aqui na Casa Verde, é um lugar fácil de vir para cá. Você lembra os acessos? Ah, lembro, está no centro. Vamos falar pelos lados. Está na Engenheiro Caetano Alves, é 3 minutos. Está na Marginal de Pinheiros, é 3 minutos. Está no centro da cidade, é 10 minutos. E a casa aqui funciona a partir de que horário? Das 11 a 1. E aqui você tem happy hour, você tem o almoço? Tem o almoço com pratos comerciais, tem o happy hour com patrocínio de cerveja. Toda cerveja tem uma porção. Eu vi que você tem porções, você tem pratos variados e inclusive você trabalha também com o sistema iFood. E a Food, muita viagem a iFood, né? Isso, a pessoa pode pedir então lá pelas 11 horas o seu almoço aí. Das 11 a 1 ele pedindo será entregue rapidinho. Então o nosso convidado só falta nos dar agora o endereço para saborearmos essa delícia. O endereço? Bernardino Franganiero 458. É aqui na Casa Verde. E tem o telefone 3857-0999. E estamos convidando você a conhecer aqui mais de perto, porque veja, o nosso espaço comercial favorece a isso. E lembre-se, Bar do Plínio é o original. O original do Brasil. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, sempre as notícias nas informações corretas e certas para você. E agora, Carnaval, já acabou o mês de fevereiro, mas quem foi aqui em São Paulo a campeã do Carnaval de São Paulo? Águia de Ouro é campeã de São Paulo e tudo pela primeira vez. Então a Escola de Samba Águia de Ouro, que é campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo de 2020. Isso mesmo, este é o primeiro título da agremiação, que foi a quinta a entrar no Sambódromo, na madrugada de sábado para domingo. O samba enredo da vencedora abordou a sabedoria e levou o título. O poder do saber, se saber é poder. Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. Isso mesmo. A X9 paulistana e a Pérola Negra foram rebaixadas para o grupo de acesso, exatamente. E, inclusive, o Vai-Vai aparece aí subindo de categoria. Mas vamos à matéria que tem mais informações. Só veio com as notas do penúltimo quesito, a alegoria. E a nota 10 da bateria confirmou o primeiro título da escola no Grupo Especial de São Paulo. Criada em 1976, a Águia de Ouro foi a quinta das 7 escolas a desfilar no sábado. A inspiração do enredo veio na evolução do conhecimento humano, da idade da pedra à tecnologia dos robôs. Um dos destaques foi o carro em forma de escola, uma homenagem ao educador Paulo Freire.
aqui no barracão da escola, na região da Pompeia, zona oeste de São Paulo. O título está sendo muito comemorado pela comunidade. Vamos acompanhar como foi o desfile da campeã do Carnaval paulistano deste ano. A Águia de Ouro veio com um enredo sobre o poder do saber. A escola quis mostrar a trajetória do conhecimento humano e trouxe muitos livros para a avenida. Carros e alas representavam os lados bom e ruim do uso da sabedoria, como a criação de robôs do bem e o bombardeio de Hiroshima. A X9 paulistana e a Pérola Negra foram rebaixadas para o grupo de acesso. A Pérola teve problemas com a enchente do começo do mês, que destruiu parte das fantasias. Já a X9 perdeu meio ponto na apuração por problemas num dos carros alegóricos. A Vai Vai, maior campeã do Carnaval de São Paulo, foi campeã do grupo de acesso e volta ao grupo especial no ano que vem. A Acadêmicos do Tucuruvi foi a vice-campeã do acesso e também subiu. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Tele Brasil no Esporte. Está começando a partir de agora, aqui na TV Cinec e no Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias no Esporte, no ar aí para você, com algumas notícias que não falam diretamente dos campeonatos, mas falam dos acontecimentos no futebol internacional e também nacional. Começamos aí no esporte com um atleta que deslocou o joelho e consertou o joelho com tapas e foi jogar até o final da partida. Isso mesmo, acredite se quiser. Uma jogadora de futebol chocou pela forma como reagiu ao ter ali um dos joelhos deslocados numa partida da Liga Feminina da Escócia. E as imagens que você está vendo aí enquanto eu estou falando, fortes, viralizaram inclusive na internet. Depois de uma dividida, a capitã do Saint-Maurienne e Jenny O'Toole caiu e se machucou. E veja só, sem esconder a dor, no entanto, ela demonstrou frieza diante da lesão que havia sofrido. Ela consertou o joelho dando tapas, isso mesmo, pegou ali o joelho, ó, pá, pá, pá. E olha só, e socos na perna. E, inclusive, voltou ao lugar ali, o problema que ela teve no joelho, e voltou a jogar até o final da partida. Confira esse acontecimento. Tele Brasil no Esporte. Você está no Tele Brasil Esporte no ar aí para você. E agora vamos falar um pouquinho também sobre o jogador do Ceará. Exatamente, o autor do gol do Ceará, o Samuel Xavier, ele revelou que teve um drama pessoal antes do jogo. O jogo que terminou inclusive empatado em 2-2 contra o Botafogo da Paraíba. O jogador, que já havia dedicado o gol ao seu filho, inclusive, o Pedro, de 2 anos, revelou que viveu um drama horas antes da partida entre o Ceará e Botafogo no Castelão. Foi onde ocorreu a partida, já que o garotinho quase se afogou na piscina da casa e ele precisou, inclusive, ser levado ao hospital às pressas. Mas vamos ver aí outras informações desse acontecimento na matéria. O que eu acabei até discutindo ali com o torcedor, né? Eu estava
pedindo desculpa aqui para ele, se alguém se sentiu ofendido, né? Não tratei ninguém com desrespeito não, só falei que ele não sabia o que estava acontecendo, que ele estava dizendo que eu estava com dor na posterior e na panturrilha, ele estava dizendo que eu estava com migué, que era frescura, e eu só fiquei apontando para ele, dizendo que ele não sabia, ele não sabe da história que eu tenho aqui, a entrega que eu tenho aqui, ele não sabia da história de hoje, e o que aconteceu hoje foi que, né, pela manhã, eu fui tomar café no hotel, 9 horas da manhã, liguei para minha esposa, e a esposa estava bastante triste, chorando, né, você se assusta. Ela contou que ela foi na lavanderia lavar o tênis dela e de repente ela sentiu que estava alguma coisa errada com as crianças, e quando ela correu pro fundo na parte da piscina, meu filho estava se afogando, né? Meu filho tem 2 anos e estava se afogando, estava debaixo, e ela pulou na piscina, conseguiu puxar ele e aí levou a Cipressa para o hospital, né? Ele estava muito quieto, então levou ele para o hospital. E aí fizeram alguns exames e falou que tinha um pouco de água no pulmão, que era um pouquinho, tinha que ficar em observação e tal. E aí foi isso, né? Aí à tarde eu vim pro jogo e aí ela tava para talvez ser liberado ou não, mas ainda meu filho tá em observação e ainda não. Tele Brasil no Esporte. Pois é, o nosso esporte no Tele Brasil Notícias vai ficando por aqui. Fique aí na sequência, vem aí, Polícia em Ação, com muita informação para você. Até lá! Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Polícia em Ação. Está começando o nosso quadro Polícia em Ação no Tele Brasil Notícias. E o primeiro aspecto que iremos abordar é a questão do jovem que você tem na sua casa, do adolescente. Por quê? Olha, está havendo muitos ataques direto ao jovem através da internet, através de pedófilos e outra situação. Por isso, foi feita uma operação, a Operação Luz na Infância, que prendeu muito mais do que 40 pessoas. A Operação Luz na Infância de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E a sexta-feira da operação foi deflagrada no dia 18 de fevereiro. Vamos acompanhar as imagens desta informação e outros detalhes desta operação policial, necessária para conter aí, então, o abuso contra a criança, né, exploração sexual e também de adolescentes e algumas outras dicas. No início da manhã, os policiais envolvidos na sexta etapa da Operação Luz na Infância já estavam nas ruas para o cumprimento dos 112 mandados de busca e apreensão. O alvo, objetos e arquivos de computadores com conteúdo pornográfico. Desde a primeira fase da operação, em 2017, mais de 600 pessoas já foram presas. Armazenamento, o compartilhamento e a produção de conteúdo sexual envolvendo criança e adolescente é punido, é crime, é punido severamente pela lei brasileira. E é nesse sentido que a operação caminha, para identificar essas pessoas que estão manipulando esse material, divulgando, comercializando, enfim, utilizando e explorando as crianças e adolescentes com esse material pornográfico. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolveu mais de 500 policiais civis em 12 estados, além da colaboração de mais 4 países, Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá. As ações foram acompanhadas do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Segundo o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o trabalho das forças policiais tem que ser contínuo. Esse trabalho ele tem que ser realizado dentro de casa. O trabalho preventivo é fundamental. Os pais têm que ter atenção
com que as suas crianças estão vendo, com quem estão falando e que tipo de conteúdo está compartilhando. Polícia em ação. Bom, no nosso segundo assunto do Tele Brasil Notícias, através do Polícia Ação, tem a ver com a festa do Carnaval e outras festas que acontecem aqui em São Paulo e em outras regiões. Infelizmente, olha, faça a sua festa, tenha a sua liberdade. Aqui nós não somos contra ninguém, mas as coisas têm limite. Porque, veja, em plena Avenida Faria Lima, pessoas estavam filmando ali, pessoas praticando atos sexuais na Avenida Faria Lima. Em vez de chamar a autoridade, ficaram lá filmando, fotografando. É um atentado ao pudor direto. Perdeu-se a moral, perdeu-se o respeito. Está se extrapolando a razoabilidade humana. E se deixarmos continuar desse jeito, aonde iremos parar? Já não basta a questão de roubos de celulares, de ataque às pessoas, a agressões em festas como essa que aconteceu. E olha, promiscuidade em plena Avenida Faria Lima. Cometendo o quê? Quais são os crimes? Atentado violento ao pudor. Inclusive com pessoas ali com câmeras filmando, achando engraçado. Que preferiram filmar em vez de chamar a autoridade para não permitir uma situação dessa, que é uma situação bastante desagradável. Veja, você quando há um tempo atrás via lá os animais tentando fazer sexo na rua, você dava um pontapé neles para espantá-lo. Agora, o ser humano praticando atos imorais na rua e sendo filmado, aplaudido com público, gente, onde vamos parar? Não deveriam chamar a polícia numa situação dessa? Para prender esse tipo de pessoa? Olha, fica aqui a nossa posição pessoal com respeito a certas situações. Você tem seus direitos, onde começa e termina o do outro, e assim por diante. Mas o absurdo perde o direito e prescreve a própria lei, sendo necessário uma ação rápida e objetiva. Porque o que veremos mais à frente? E são jovens. Envolvem homem com homem, mulher com mulher e assim por diante. Agora, é correto estar realizando esse ato ali em plena avenida? Em público, fazendo uma festa para as pessoas assistirem? Está correto isso? Quais são as providências necessárias? O que podemos fazer para diminuir uma situação dessa? Estamos perdendo o limite como ser humano de igualdade e respeito ao direito de ir e vir do próximo e ao nosso próprio direito. Fica aqui registrado, agradecemos ao CODE Brasil que nos enviou esta informação e também a outros órgãos que nos pediram para estar relatando este fato, porque veja, se não tomarmos cuidado, o que vai acontecer futuramente? Polícia em ação. E o nosso terceiro caso hoje, no Polícia em Ação, tem a ver com um homem que sequestrou um ônibus com passageiros e, inclusive, para contê-lo, precisou-se baleá-lo. Isso mesmo. Veja que um homem assumiu a direção do veículo da aviação Miracatiba durante a parada na estação Capão Redondo do metrô, localizada na Estrada Velha de Itapecerica. Na Avenida 15 de Novembro, com a Rua Carlos Domingues Tântico, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, por volta das 6h06 do domingo, dia 23 de fevereiro. Isso mesmo. E segundo a polícia, ele dirigia o ônibus em alta velocidade. Se você vê o vídeo aí, você vai ver que o ônibus está correndo, a polícia está correndo atrás do ônibus. A PM foi acionada e perseguiu o veículo, onde além do motorista, havia outros passageiros ali dentro. Veja a barbaridade. Durante a fuga pela Avenida 15 de Novembro, o ônibus colidiu e atingiu o muro de uma casa, bateu em automóveis, tá? Mesmo após o acidente, o homem tentou atropelar os policiais que perseguiam ele. É um absurdo, gente.
Para conter o motorista, a polícia precisou atirar contra o homem, que foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro central de Itapecerica da Serra. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itapecerica da Serra. Fica aqui o registro e parece, pelo que a gente conseguiu pesquisar, é uma desavença entre ele e a namorada dele e parece que ele era até um mecânico e assim por diante. Mas fica aqui registrado. Gente, está se perdendo o controle aí, é um absurdo. Como é que a pessoa entra no ônibus, pega o ônibus no terminal dele, sai com o ônibus com o passageiro dentro, correndo pelas avenidas em tempo de matar todas as pessoas? Tá difícil, né? Mas o Polícia em Ação vai ficando por aqui. Polícia em Ação. Pois é, tudo que é bom dura pouco, mas eu quero agradecer ao Pedro Henrique, lá no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, assistindo ao Tele Brasil Notícias, a companhia aqui do João Vitor, né, João Vitor? Isso, fala oi, João Vitor. João Vitor está quietinho aqui nos estúdios, a Andréia e a minha colega, que eu sempre esqueço o nome dela. Como é que é o nome dela mesmo? Janaína. Eu faço isso de propósito, viu, Janaína? Só para te incomodar. Um abraço também ao Rodolfo, nosso diretor. E lembrando, gente, o Tele Brasil Notícias tem o objetivo de informar, ser um jornal descontraído, diferenciado, para que você possa acompanhar seus direitos e também as informações sempre na medida certa. Mas é aquilo que eu falo. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Faça um planejamento pessoal para suas coisas irem à frente. Acredite em você, em Deus em primeiro lugar, cuide bem das suas necessidades e veja, não se desespere. Alguns fatos acontecem. Diante hoje dos problemas de saúde mundiais, cuidado, lave as mãos, se proteja, proteja você e sua família. E acima de tudo, tenha uma diretriz principal na sua vida, um objetivo, trace metas. E não vá simplesmente para o caminho do mal, porque o crime acaba não compensando e você perde seus direitos e sua família. Mas como disse o grande mestre que esteve aqui na Terra, amor é uma coisa importante e perdão é um segundo aspecto. E acima de tudo, reconhecer que todos nós somos filhos de um ser superior que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui e defendemos a sua honra e o seu nome por estarmos sempre acreditando e tendo fé em Deus.